Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima. E eu queria comentar aqui algumas coisas com vocês sobre a produção de soja e milho aqui no Brasil. Muito tem se comentado, muito tem se divulgado, mas vamos lá. Realmente, as chuvas que estão ocorrendo intermitentes há mais de 20 dias sobre o Mato Grosso têm trazido muita preocupação, apreensão e prejuízos aos sojicultores, não só do Mato Grosso, mas também de algumas áreas do Goiás. Então, de uma certa forma, algumas áreas também do Pará, Maranhão, Tocantins, está se perdendo soja pelo excesso de dias chuvosos, não só pelos dias chuvosos em si, mas também pela alta quantidade de chuvas que vem caindo diariamente. Tem muitas registros de chuvas acima de 100, 150, 200 milímetros num único dia, e isso vários dias consecutivos. Isso está trazendo um prejuízo enorme aí para a safra brasileira de soja, né? Então, seguindo esse padrão, é fato que não há mais uma perspectiva de uma produção nacional de soja de 134 milhões. Eu acho muito. Não acho mais que aconteça isso, uma vez que toda essa faixa norte do Brasil está se perdendo soja por excesso de chuvas. Há muito tempo, eu acho que eu nunca vi, estou há 12 anos na agrometeorologia, na meteorologia, eu nunca, acho que 12 ou mais, nem lembro mais, ver uma situação igual a essa, né, de uma invernada de 20 dias com volumes tão altos e tanto prejuízo aí. No entanto, já vem falando aí de uma produção, cada um fala uma coisa, eu acho que cada um tem seu livre-arbítrio para decidir falar o que tem para falar. Mas no entanto, pessoal, uma coisa tem que ser posta, que é o seguinte: o produtor está conseguindo retirar essa soja. Poucas são as áreas abandonadas de fato no campo. Existe sim, já há já ouvi falar de 5%, uma estimativa de 5% de total de áreas abandonadas de soja no Mato Grosso. Não sei se isso é verdade, a gente está achando entre 1 e 2% de área abandonada, ou seja, aquela área que o produtor deixa lá no campo, apodrece, eu não vou colher porque não vale a pena. 5% é na região mais norte do Brasil, desculpa, na região norte do Mato Grosso, né, esse 5%. Quando você olha a área total do Mato Grosso, acho que isso dá 1, 2% no máximo, tá? Mas a gente vai aferir melhor esse percentual, até porque tem muita chuva ainda para essa semana, como está no nosso alerta dessa terça-feira, dia 9 de março, né? Hoje é dia 9 de março. E pessoal, assim, então, no meu entender aqui, olhando as condições climáticas, a gente fala numa safra e não mais de 134, mas próximo de 131, 130, 131, entre 130 e 132 milhões. Foi um número que a gente sempre se balizou aqui na Rural Clima. Se vocês pegam as nossas previsões de safra lá atrás, a gente sempre falou em torno aí dos seus 132. Um a mais, um a menos, a gente não é tão rigoroso assim no número, né, naquela previsão tão rigorosa de acertar vírgulas, mas a gente sempre falou em torno de 132, é mais ou menos o que vai dar aí, mesmo com essa chuva. Por quê? A soja está sendo retirada, está com muita avaria, tá sendo depreciada junto ao produtor, está, porém essa soja está chegando nos armazéns, está chegando nas tradings, né? Está chegando um ponto final. Né? Mesmo então, você deixa lá 1 tonelada, desconta, dá 700, 600, né, quilos, mas está lá. Está lá. Se mistura depois disso, a hora que for exportar, a hora que for comercializar essa soja, se mistura com uma soja boa e manda pau. Então a soja está lá. Apesar de toda a avaria, mas o grande prejuízo está na mão do produtor, não tá muitas vezes não está na ponta final. Né? Então assim, a soja está chegando totalmente deteriorada, totalmente depreciada, avariada, mas está chegando. Então toma cuidado aí com essas avarias, isso é o que a gente entende. Então com a soja, acho que se a safra ficar entre 130 e 130 e 132, muito pouco provável dela cair para 130. Isso no nosso modo de ver. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Mas falar que vai produzir abaixo de 120 ou
Não vai ser safra recorde, me desculpe, mas é uma safra recorde, porque qualquer número acima de 124 milhões é uma safra recorde. Tá? Se der 124,8 já é uma safra recorde. Né? Então, nós vamos produzir acima de 130 facilmente, até porque o sul está muito bom. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, aí tem todo a Bahia, tá bom, não tá ruim, tá muito bom. Então, essa perda deve ser compensada em alguns outros estados. Perfeito? Então, 130. Milho safrinho. Vamos falar de milho safrinho, que eu acho que é o mais importante até do que só. Soja é importante, lógico que é. Né? Eu não vou falar preço, porque eu não sou mercado, eu não trabalho com mercado. Tá? Mas vamos lá. Com relação a milho, eu assim, ó, eu não acredito mais numa safra, de 83 milhões. Está longe de ser uma safra de 83, 84 milhões, como já havia projetado. Até eu falava lá atrás que haveria essa possibilidade, porque aumento de área e tudo mais, certo? Alta tecnologia e tudo mais, daria. O Brasil tem capacidade para colher uma safra de milho safrinha de 85 milhões. No entanto, não é isso exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque plantio atrasado. Então, quando começou o plantio, a gente já falou, tá, beleza. Então vamos ver o andamento do plantio. Veio as chuvas, atrasou demais, muitas áreas depreciadas, o plantio, uma das piores plantabilidades da história do milho, da história atual do milho segunda safra. Então Mato Grosso, Goiás, algumas áreas de Minas, Pará, Tocantins, a plantabilidade está horrível, porque está sendo plantado com alta umidade. Áreas alagadas. Hoje eu recebi uma imagem de uma área totalmente alagada de milho, tinha acabado de ser plantado, então imagina o que vai acontecer quando essa água secar, o sol aparecer. Eu não sei se ele plantou com adubo, mas já boa parte já há uma lixiviação. Então é um milho que vai vir mais complicado ali no seu. E outro fator é raiz. Se você pegar, a gente sabe, a gente trabalha com agrometeorologia, a planta é um ser preguiçoso. Então toda vez que você tem alta umidade, você não tem crescimento de raiz, aprofundamento de raiz. Então qualquer estiagem que tiver lá na frente, esse milho vai sentir muito mais do que outros. Então, naturalmente já ia ter uma depreciação da produtividade, uma quebra na produtividade por conta de plantios. 50% do plantio do Brasil está sendo feito agora em março. Né? Então já ia ter uma redução natural. Agora, com essas chuvas e tudo mais, a redução ainda é mais drástica. Né? Porque plantabilidade ruim, tudo ruim para o milho safrinha. Isso eu estou falando Mato Grosso, Goiás e algumas áreas de Minas. Rondônia, Tocantins, sul do Pará, tudo isso aí. Já o sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo, até o norte do Mato Grosso do Sul ali, né, com uma forma geral, o Paraguai também, plantando muito bem, porque não está chovendo tanto, está chovendo na hora certa, na metade sul do Brasil. Então, de uma forma geral, essa metade sul está muito bem até agora e vai continuar bem. E lá na frente, Marco, o que esperar lá na frente? Os modelos ainda continuam sinalizando a mesma perspectiva que a gente vem falando isso há algum tempo, que são chuvas muito boas até meados de abril, chovendo muito bem até meados de abril. A segunda quinzena de abril, um pouco mais seca, com eventuais pancadas de chuvas muito perdidas, muito irregulares, uma pancadinha aqui, outra ali, mas muito irregular. E as chuvas voltando nos 10 primeiros dias, ali nos 12 primeiros dias de maio, as chuvas dando uma retornada. No entanto, essas chuvas de maio, por enquanto, ainda está numa cara muito de pancada. Por quê? O modelo ora tira, ora coloca. Ora tira, ora coloca. Quando a gente vê muito essa discrepância, porque assim, os modelos sempre colocam chuvas até meados de abril. Sempre. É difícil uma outra rodada do modelo ali, ele não põe. Então, ou seja, chover até meados de abril, isso vai acontecer, é fato, perfeito. A segunda quinzena de maio, a primeira quinzena de maio, é que os modelos ora põe, ora tira. Então ele põe 1, 2 rodadas, ele põe, 2, 3, 4, 5 rodadas ele tira. 1, 2 ele põe, 2, 3, 4 ele tira. Ou seja, chover ele vai, tá? Os modelos estão enxergando essa chuva.
O problema é a consistência dessa chuva. Então, é fato que não vai chover tanto e problema, será bastante regular. Principalmente no Mato Grosso, no Goiás, Minas Gerais, toda essa faixa norte que hoje está chovendo muito. Mato Grosso do Sul, Paraná, sul de São Paulo, deve chover melhor, deve chover muito bem, até assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem já milho safrinha já esse ano. Então, de uma forma geral, toda essa metade sul chove bem até maio, até final de maio, ou até o outono, inverno deve ser mais úmido. E, por outro lado, a região norte não deve ter tantas chuvas assim na segunda quinzena. Algumas áreas do Maranhão, muito ao norte do Brasil, até pode receber mais chuvas no outono do que essa região central, por conta da zona de convergência, por conta de umidades lá em cima. Então, essa faixa que é quase, nós temos aí quase 50% do milho, 40% do milho que é Mato Grosso, Goiás e Minas, 40%, 50% do milho, pode não ter tantas chuvas. Então, muito cuidado aí. Então, dessa forma toda, a gente está falando que a produção deve, hoje, olhando hoje, o que está acontecendo até agora, dia 9, até dia 8, até dia 9, vamos falar assim, né? Até dia 8 de março, né? Que foi plantado, que não foi, que como que tá as lavouras. E olhando a previsão, a gente fala numa safra de no máximo 70 a 78 milhões de toneladas. Antes os 83, 84 que estavam sendo estimados. Ou seja, uma quebra bastante significativa no milho safrinha. Porém, ainda esse número para mim esses 77, 78 milhões é com viés de baixa, ou seja, ele pode diminuir ainda mais caso for o andamento do plantio agora nessa próxima semana, nessa semana que nós estamos agora, do dia 8, e principalmente como que for as chuvas em maio. Porque se ela não correr de fato essas chuvas, ou se ela vier muito pipocada, como foi lá em outubro do ano passado, no início do plantio da soja, se ela vier daquele jeito, pancadas, meu amigo, a quebra pode ser muito maior, porque nós vamos ter muito milho necessitando de chuvas ao longo do mês de maio. Então, por isso que a gente fala que é uma safra de 77, 78 milhões, mas com viés de baixa por conta das chuvas de maio. Um grande abraço a todos, me sigam lá nas redes sociais. Quer saber mais sobre a sua propriedade? Quer saber mais? Entre em contato aqui com a Rural Clima, que a gente vai dar todos os detalhes sobre a sua propriedade, sobre as suas fazendas. No Brasil inteiro, ou seja, em todas as regiões que você necessitar. Abraço, pessoal!